Olá, povo de Deus, graça e paz a você que tem nos acompanhado. Então, mais uma vez juntos para o nosso momento de reflexão, meditação na palavra de Deus. Quanto temos precisado sempre ouvir, ser confrontados pela mensagem do Senhor. Vamos então à nossa meditação de hoje, que hoje vamos refletir no capítulo número 21, do livro de Números. O livro de Números tem uma mensagem profunda para o nosso coração nesse dia. A partir do verso 4 do capítulo 21, e eu quero ler o verso 7, que diz assim: Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Queridos, uma mensagem tão profunda para o nosso coração nesse texto, que relata o contexto dessa passagem, deixa claro que o povo de Israel mais uma vez pecou diante do Senhor. A partir do verso 4 a gente percebe, e o verso 5, o povo murmurando contra o Senhor, falando contra Deus, falando contra Moisés, o povo reclamando da caminhada, do cuidado de Deus, que não estava como eles gostariam que fosse. E aí, como sempre, o povo fazendo o que era mal, pecando contra Deus, o Senhor corrigia o seu povo. O Senhor disciplinava o seu povo. E o que é interessante é que essa disciplina é bem diferente do que acostumamos a ler nas Escrituras Sagradas, do que o povo está acostumado a enfrentar. O povo muitas vezes pecava e Deus levantava um povo para repreender, um povo pagão, para escravizar o povo, para dominar o povo, levar cativos. Mas nesse momento aqui, nessa passagem, Deus ele levanta serpentes venenosas, serpentes abrasadoras, que mordia o povo, e muita gente morreu, diz o verso 6, e morreram muitos do povo de Israel. Então, quando o povo viu que muita gente morria picado pelas serpentes, então, de versículo 7, diz: Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado contra o Senhor. E o povo pede para que Moisés ore a Deus, para que Deus tire as serpentes, o mal que estava no meio deles. E Moisés orou. Que interessante que Deus ele responde a oração do povo, mas ele fala para Moisés que faça uma serpente de bronze e coloque-a numa haste. Que a pessoa que olhasse para aquela haste, o mordido, o picado pela serpente abrasadora, que olhasse para a serpente que estava na haste, seria curado. E nós vivemos nos tempos tão assim, a gente fazer um paralelo, tem muito a ver com esse momento, né? Nós estamos feridos, queridos. O mundo todo está ferido, a nossa nação está ferida. Tanta lágrima, tanta tristeza, tanta morte. E está na cara que é lógico que é o Senhor que está advertindo o seu povo. Nós temos pecado contra Deus. A igreja do Senhor tem pecado contra o Senhor. Tem feito o que é mal perante o Senhor. Se a gente for analisar, tem tanta coisa errada no meio da igreja. O evangelho do Senhor, que é o evangelho puro, grande parte do seu povo tem adulterado o evangelho do Senhor. Muitos líderes cristãos têm adulterado a palavra do Senhor. Tem feito da fé um mercado. Tem feito da fé, da mensagem do Senhor, da mensagem do evangelho, um meio de lucro, um meio de se autopromover. Então muita coisa tem estragado, tem sido mal, tem sido feio, horrendo diante dos olhos do Senhor. E o Senhor tem castigado o seu povo. E a nossa nação está ferida
drasticamente ferida pelas situações que nos cercam. Interessante agora que nós temos orado ao Senhor. Mas o Senhor, interessante que Ele não nos manda agora fazer uma arte. Até porque essa arte que a Bíblia fala aqui não tem nada a ver em se prostrar diante de uma imagem de escultura e pedir por fazer súplicas àquela imagem de escultura. Mas o Senhor já levantou a cura. O Senhor já providenciou a cura para o nosso ferimento, para nossas dores. O Senhor já providenciou o alívio, a solução para nossas dores. E não é mais a serpente de bronze. Não é mais a serpente a ser levantada numa haste. Mas o Senhor já levantou há mais de 2000 anos. Não numa haste, mas o Senhor levantou numa cruz o seu Filho amado, Jesus Cristo. E todo aquele que olhar para Jesus, todo aquele que se voltar para Ele será curado. Não só da cura física, mas da cura espiritual. O Senhor, especialmente da cura espiritual, Ele cura todo aquele que se volta para Ele. Todo aquele que depositar sua fé em Cristo é curado. Porque aquela serpente que curava aquelas pessoas no passado era uma figura, uma tipologia do Cristo que viria no futuro. Aquela serpente que as pessoas olhavam para ela e eram curadas, era um símbolo do Cristo que viria no futuro. Hoje, o Cristo que foi levantado na cruz, que não está mais na cruz, mas Ele está presente, Ele está vivo. Todo aquele que olhar para Jesus, todo aquele que se voltar para Ele, que se entregar a Ele, que se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, da sua desobediência, que é importante, queridos, é isso, é reconhecer que tem pecado. O povo aqui no verso 6, o povo disse, então o Senhor mandou, no verso 7 na verdade, veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado. O povo reconhece que tinha pecado. E por isso estavam sofrendo. Nós temos reconhecido que temos pecado. E o Senhor já levantou a cura, Jesus Cristo. É tempo de se voltar para Ele, querido, para ser curado. A nossa nação precisa se voltar para Cristo. Mas parece que a grande parte do nosso povo ainda continua cego. Grande parte da nossa nação continua cego ainda. Multidões ainda se voltando para ídolos, fazendo pedidos para ídolos, está na cara, está lógico, está visível que essa pandemia veio desmascarar os ídolos mortos, os ídolos adorados por grande parte do povo brasileiro não tem poder. E que nós precisamos nos voltar para o verdadeiro Deus, para Cristo que foi levantado lá na cruz. Ele mesmo disse, no Evangelho de João, diz, importa que o Filho do Homem seja levantado, como Moisés levantou a serpente no deserto, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então é necessário, nesses dias que estamos vivendo tão complicado na nossa sociedade, no nosso país, nos voltarmos para Cristo, para sermos curados do nosso pecado, ter o nosso coração curado das nossas maldades e assim possamos viver uma vida de relacionamento puro e íntimo com o nosso Deus. Quero desafiar você nesse momento, que está me ouvindo e que reconhece que tem pecado, mas que talvez ainda não se dobrou diante do Senhor, talvez não admitiu que precisa se voltar para Ele. Eu quero pedir em nome de Jesus que você se volte para o Senhor enquanto é tempo. Pois Ele está dando oportunidade. Mais de 11 mil pessoas morreram no Brasil. Você está vivo ainda, porque Deus tem te dado a oportunidade para você se voltar para Ele e se arrepender dos seus pecados e caminhar com Cristo. Refaça o seu relacionamento com Deus. Peça para o Senhor te perdoar. E Ele está pronto, Ele é rico, Ele tem prazer em perdoar os nossos pecados. E você que está andando com Cristo, continue fiel ao Senhor. Pois independente das circunstâncias, vale a pena ser fiel ao Senhor. É uma prova da nossa esperança nele. Independente das circunstâncias, vivermos fielmente servindo ao nosso Deus. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor nosso Deus, quero te louvar por essa palavra, Senhor.
muito obrigado por essa mensagem tão profunda que o Senhor nos faz ouvir nesse momento. E eu oro por essa pessoa que está me ouvindo, que está orando comigo, Senhor. E talvez nesse momento está reconhecendo os seus pecados e pedindo o teu perdão, Pai, em nome de Jesus. Que tu restaures a comunhão desse teu filho, dessa tua filha. Restaura a comunhão deles contigo, Senhor. E firma o passo desse meu irmão, firma os passos dessa pessoa que está orando comigo, que tem sido fiel, meu Deus. Enche cada dia o coração de esperança dessa pessoa em Ti, Pai. Peço teu perdão por nossa nação. Nós temos pecado, Senhor. Temos feito o que é mal perante o Senhor. Temos sido negligentes diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Tu tens o poder de nos curar, de curar nosso país desse mal que veio por permissão do Senhor. Pois eu oro tudo isso te pedindo em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, a nossa eterna esperança. Amém. Eu espero que a palavra de Deus tenha despertado você, abençoado a sua vida. E a gente se vê no próximo vídeo. Fique na paz de Cristo.